Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal de YouTube do Portal Soundwave. Aqui quem tá falando é Gabriel Roca. Eu tô aqui com o Felipe Charré no estúdio dele. Ele tem uma máquina de fazer vinil, de cortar vinil, prensar vinil. Como é que funciona esse lance dessa máquina? Todo mundo que realmente me procura por eu ter esse torno aqui de corte me diz: mas você prensa vinil e tal, você é o cara que prensa vinil. Não, eu não prenso vinil. Eu compro discos em que eles vêm virgem, vêm lisos na verdade, e eu corto eles em tempo real com uma agulha de diamante através dessa máquina, que basicamente é um torno de corte com uma cabeça de corte presa no torno, em que vai um diamantezinho preso na ponta. E esse diamante vibra de acordo com o som e registra os grooves no disco, que a gente só consegue ver no microscópio, né? Esse é um processo que é chamado de dub plate. Dub plate inicialmente era feito com discos de acetato. Esses discos de acetato são discos de alumínio cobertos com uma camada super fina de laca, em que era cortado os grooves nessa camada fina de laca. E os discos de dub plate inicialmente, se não me engano, eles eram usados pelos músicos de dub, que eles davam na mão dos DJs para eles testarem antes de ir para a fábrica, para eles terem um feedback, para eles colocarem nos sound systems deles, nas festas deles, e poderem escolher se essa música realmente valia a pena ser lançada ou se eles queriam fazer alguma alteração antes de lançar. O mesmo processo que você usa para se fazer o disco matriz, que é chamado basicamente, para mandar para a fábrica, que vai ser transformado em um stamp de metal. Que é na verdade aí que prensa o disco, né? Exatamente, aí vai ser prensado. Então o que acontece? Esse disco que é... Existem dois nomes que acabam ficando meio confusos, mas é o mesmo material e mesmo disco, a diferença é o tamanho. Tem o disco de acetato, que é usado para fazer os test cuts e os dub plates, e tem o lacquer, que é o mesmo disco, só que com um tamanho maior para que ele possa ser manuseado na borda, na fábrica, e ser cortado depois para o tamanho exato em que ele vai ser prensado, vamos dizer assim. Que você vai fazer a forma, no caso. Exatamente. Então esse disco, quando você manda ele para a fábrica, ele recebe um tratamento e até que ele vira um stamper que vai para a prensa, em que um composto de PVC é usado, aquecido, para prensar e dependendo da máquina, aí de 40 segundos a 1 minuto sai um disco nesse processo. Enquanto aqui o disco, se tiver, vamos dizer, 18 minutos por lado, vai levar aí mais tempo de preparação, de aquecer tudo, etc e tal, vai levar quase 50 minutos para ser cortado, se não tiver nenhum problema ainda, né? Entendi. Então Então, outro processo. Todo disco que você corta aqui, teoricamente, então é único. Você fez Exatamente. o disco, ele é um disco único. Exatamente, ele é único e por algumas razões, por exemplo, porque toda vez que você corta o diamante muda um pouco o som, porque ele vai desgastando com atrito conforme você corta. Aí você pega o disco virgem, alguns discos têm um pouco mais de imperfeição que outros, então isso pode afetar também, pode gerar um pouco mais de ruído ou não. Então cada disco vai ter um som definido, tem um som não é exatamente particular. uma cópia, é um disco do outro. Exato, cada disco é muito particular, eles são bem próximos uns dos outros, né? Mas cada um tem alguma coisinha uma característica único, assim, diferente. Exatamente. Eu toco as músicas do computador. Aqui eu tenho uma master que já foi preparada para vinil. Eu tenho 2 cópias dela saindo da placa de som. Uma cópia dela vem para um meter e a outra cópia dela vai direto para o main unit do torno. Nesse main unit do torno, o que acontece? O sinal é convertido para fono, de line para fono, através de uma coisa que se chama RAA,
que é uma curva de equalização, em que você diminui os graves e aumenta os agudos. E isso é feito para diminuir o espaço que vai ser consumido de groove no disco, em ordem de fazer caber mais tempo de som por lado, né? Muitas pessoas me perguntam isso também. Quanto tempo você vai cortar no disco é relativo à rotação em que você vai cortar. Pode ser cortado em 33 ou 45 rotações. E relativo ao volume que você vai colocar. Quanto mais alto você quiser fazer o seu disco ficar, mais espaço vai comer. Quanto mais grave tiver o seu disco, mais espaço vai comer. E quanto mais wide, mais estéreo, mais espaço vai comer. Então todos esses fatores vão influenciar em quanto tempo de corte você vai conseguir por lado, né? Isso sai do main unit, entra no amplificador. No amplificador esse sinal vem para a cabeça de corte, onde tem dois, vamos dizer assim, dois tweeters. Esses dois mini alto-falantes aqui são conectados a um diamante de corte e eles vão vibrar em relação à frequência que está sendo tocada aqui. E através da calibragem, da suspensão que tem na cabeça de corte e tal, essa vibração consegue ser suave o suficiente para que corte a superfície do disco de uma maneira que a agulha de playback vai conseguir reproduzir depois com fidelidade. A gente esquenta com a lâmpada o disco e a gente esquenta o diamante com uma corrente elétrica, porque a combinação certa da temperatura de ambas as coisas, tanto o disco quanto o diamante, faz com que esse PVC fique tão soft que o efeito é basicamente como se você passasse uma faca quente na manteiga, assim. Corta super fácil e quanto mais fácil cortar, menos ruído, menos imperfeição você vai ter, mais puro vai ser o sinal. Prendo o disco aqui, eu acerto a velocidade em que o torno vai correr. Isso vai definir quanto tempo eu vou conseguir cortar por lado. Isso vai me dar um espaço entre um groove e outro. E aí, a partir daí, eu começo a ajustar o volume para que o groove caiba dentro desse espaço que eu determinei. Então, por exemplo, eu tenho uma música de 9 minutos para cortar. Geralmente, eu seto meu torno para correr 10 minutos, então eu sei que eu tenho tempo para descer a agulha, dar um silêncio, cortar a música, dar o silêncio no fim, fazer o groove lock, subir antes de chegar muito perto do centro do disco. Quanto menor o diâmetro, pior é a resposta de frequência do vinil, então quanto mais perto da borda aqui do disco a gente conseguir ficar, melhor. A gente sempre tenta cortar economizando o máximo de espaço possível, né? Para ter a melhor resposta de frequência. Em que eu vou esquentar esse disco também, depois o diamante. Eu vou passar uma cera para evitar que o groove que eu corto grude no disco e grude no diamante e seja sugado pelo aspirador de pó com maior facilidade. E esse também é um líquido antistático. Basicamente, quando a gente estiver cortando, vai ter um aspirador de pó ligado que vai estar sugando os grooves. A temperatura está boa, o som está chegando. Agora eu vou ligar o aquecimento do diamante e agora eu ligo o aspirador de pó para iniciar o corte. E aí galera, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, dá um like, dá um subscribe, segue nosso canal aí que vai ter sempre material novo, material diferente. A gente vai cobrir diversas áreas aí do áudio.
A gente vai deixar no link aí abaixo na descrição do vídeo todos os contatos, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para falar mais sobre master, mais sobre vinil, mais sobre o portal, fiquem à vontade, mandem seus comentários, nós vamos fazer o máximo possível para responder. Obrigado. É isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, vão lá também lá no site www.portalsoundwave.com.br, deixa o seu e-mail lá que a gente, sempre que tiver atualização ou tiver matéria no site, a gente vai mandar para vocês. E é isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo.